Olá, bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, discutindo e construindo hoje o Brasil de amanhã. Dados oficiais indicam que somente no ano passado o mercado pet movimentou no Brasil algo em torno de 78 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cuidados com os animais acabaram também abrindo campo para uma indústria, um nicho de oportunidades comerciais que envolve desde tratamento de beleza, saúde, clínicas, rações, enfim, alimentação, principalmente. Rações, alimentação, tudo mais. Lógico que nem só de valores e de movimentações financeiras vive esse mundo. A nossa realidade é muito distinta. Existe uma legislação protetiva, né, de cuidados animais e que não envolve também só cachorros e gatos, né? Embora cachorros e gatos sejam predominantes nesse contexto, a gente dificilmente não se deixa comover, sensibilizar pelo pet. Todo mundo tem um pet. Até hospital veterinário já se pensou em fazer. Sorocaba tem hospital veterinário, Luiz? Tem. Tem hospital veterinário. Teoricamente tem. Tem hospital veterinário, tem cemitério para sepultar o cãozinho, enfim, tem todo um contexto desse. Mas para falar disso e outras implicações legais também, como os cuidados com os animais, porque segundo também uma pesquisa, somente no ano passado, na região de Sorocaba teriam sido registrados algo em torno de 12 mil ataques de animais, o que envolve uma coisa chamada posse responsável. O que é isso? Essas e outras questões nós vamos saber com o nosso convidado de hoje, que para nossa satisfação aceitou nosso convite e está aqui conosco, doutor Eduardo Abdala, meu colega de gestão, presidente da Comissão de Direito Animal aqui da OAB Sorocaba. Bem-vindo, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, agradeço estar presente aqui. É a indústria pet, né? Como começou dizendo, muito grande. E gostaria de aproveitar esse gancho de comentar uma indústria que vende, inclusive, coleiras, guias, né? É importante conversar de posse responsável, de falar da importância da guia e da coleira. Não há posse responsável sem falar de guias de coleiras. Eu ia até trazer aqui, mas ia ficar muito óbvio, né? Que todo mundo sabe o que é uma guia e coleira, porque para os meus cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros, e eles são muito, principalmente o que me derrubou, inclusive quebrou meu fêmur, né? E que cachorro você tem? É um vira-lata. É um vira-lata de perna fina e alto. Em 2025 ele me derrubou. Aí eu lá no hospital evangélico, o pessoal falava é moto, eu falava não, é cachorro. mas vamos deixar isso. Você já fala disso, já dá licença, desculpa te interromper. Eu queria só começar perguntando. Então, não, deixa ele falar. Não, mas é que é só para. Não, então por favor. É só para me achar, porque. Perdoe vocês também, vamos aí. A questão da importância da coleira, porque ele me derrubou, né? Então, a partir desse momento, eu estava falando da indústria, né, do pet. Então, eu tive que reforçar a questão de colocar guia e coleira. E a partir daí, usar 2, né? Então, esse mercado, me veio essa ideia logo. Porque se você perde uma, porque se você verificar, muitas têm um ganchinho muito fino. Então, aquela guia pode sair. Isso, a maioria às vezes pequenos pet shops vendem umas de muito pequena. Então eu comecei a usar 2. Então só me veio na cabeça isso de mercado, de você usar 2, né? Então é interessante essa questão de um mercado que vende ração, tudo, mas você falar em guia e posse responsável, você usar 2 coleiras é muito importante, é uma dica que fica. Eu coloquei isso para deixar ele terminar de falar, por quê? Porque está aí um projeto de lei para impedir o uso de enforcadoras, de algumas coleiras, alguma coisa. Tá vendo? Então eu falei, deixa eu ver onde a gente vai, porque tem realmente um ponto sobre isso. Vamos, as pessoas tá se colocando, não se pode usar, por exemplo, que você tem a coleira, né, que é a enforcadora, que é aquela com dente,
né? Você tem a coleira, que é o enforcador, que ela, se o cachorro te puxa, é como se fosse um enforcador, ele para. Então quer se proibir de todas as formas qualquer tipo desse tipo de coleira. E por isso que eu perguntei que cachorro que você tem, né? É um vira-lata, mas é perna firme, mas é forte. É forte. Derrubou. Tá? Então a gente tem muita questão hoje, principalmente nessas discussões. Por isso que eu entendo como tema polêmico. Porque às vezes você tem as defesas, né? Você tem a defesa do animal, lógico. A gente vê casos aí que nem o do cachorro que foi morto lá em Santa Catarina, né? Orelha. Tá? Mas você vê também em alguns outros pontos, né, uma certa falta de conhecimento. Quando você fala, por assim, você tem que ter algum instrumento para segurar o seu cachorro. Nós estamos falando, por exemplo, assim, você não segura com um carinho um Rottweiler. Isso. Tá? Um fila brasileiro. E se você não tiver, que não precisa criar dor ao cachorro, mas criar uma contenção, ele te derruba e ataca outra pessoa. Então a gente está sempre tentando buscar esse meio tempo, por isso que é um tema polêmico e nós vamos aproveitar o conhecimento dele aqui. Com certeza. Provavelmente essa lei da coleira tenha sido feita também em nome das duas mais perigosas raças de cachorro que existem, que são o Pitbull e o Chihuahua. E o Pinscher. E o Pinscher menos e um, o Pinscher, né? que vamos combinar. Aquilo lá não é cachorro, aquilo lá é o diabo da Tasmânia, né? Tô brincando, gente, tô brincando. Tem gente que tem Gente, Pinscher. Zé Antônio, você tá falando, mas você tem razão. O Pinscher Você tem razão, tá? E assim, uma das grandes questões que a gente sempre põe, justamente nessa questão de controle de cachorro e tal, eu tenho cães. Eu tenho o Pit Monster, que ele é um cachorro, quem vê pensa que é um pitbull, mas ele é mais forte, né? Ele é um cachorro inteirinho músculo, só que não serve pra nada, né? Ele é assim, verdade. Se você chegar perto dele, ele deita e abre as pernas pra você brincar, não faz nada com ninguém. E também tem o pastor alemão. O pastor alemão, ele morde. O pastor alemão, ele é um cão de guarda. O Pit Monster, não. Embora seja derivado aí, uma das raças do pitbull, ele não morde ninguém, tá? É um pet. O pessoal fala assim, nossa, é um pet gigante, né? Mas assim, e você tem pessoas, né? E você tem criadores também de chihuahua, e a gente vai, às vezes, conversa com a pessoa tá andando com o cachorrinho dela e acha bonito que o chihuahua é pequenininho e é o cachorrinho zica, né? O Pinscher também, o cachorrinho, e o pessoal acha bonito, né? Tipo assim, como ele é bravinho, né? E começa a bater assim, não, é bonitinho, que é um cachorrinho desse tamanho, né? E aí, até na questão do cuidado, dos cuidados que tem que ter com o cachorro. Ele é um cachorrinho bonito, tudo, as pessoas ficam, mas ele é um cachorro pequeno, que você segura ele na mão. Por isso que você tem que ter, cito sempre essa questão da diferenciação de cães, que nós temos cães desse tamanho e nós temos cães desse tamanho. Você brinca com o chihuahua, põe assim, ele vai querer morder seu dedo, fica assim. Pega um mastim napolitano e faça isso para você ver onde a sua cara vai parar. Né? Então a gente tem que ter, e é um grande debate hoje, essa questão aí de como se educar o cão, de como... E eu fico revoltado, às vezes, no parque, você vai no Parque das Águas, o Parque Campolim, o pessoal anda com esses Pinscher número 0. Ele tem número também. Assim, minúsculo, eles andam sem coleira. Tem menos um. E eles andam sem coleira, assim, porque ele é muito manso, mas se eu tô passando com o meu lá... E ele foge, por exemplo, e ele, numa bocada, ele... Já era. Então as pessoas, né, elas precisam se conscientizar de andar com guia e coleira. Exatamente. E então, assim, é muito comum a gente sair para numa praça, as pessoas andam ainda, não têm a consciência de usar guia e coleira. Então, qualquer lugar... O acidente pode ser com um cachorro de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Mas as pessoas não estão... Elas acham, meu cachorrinho é um Pinscher, pequenininho, ele não vai fazer bonitinho, mal. todo mundo vai achar bonito. Só não que ela assim. pode, inclusive, perder no meio de uma multidão. Num dia, um campolim lotado. Tá andando lá distraído. Alguém pode roubar, por exemplo. Sim. O cachorrinho... cadê meu cachorro? Não tem a consciência de que existem vários fatores de risco pro cachorro. Não só uma mordida, como um furto, como outra, né? Diversas coisas. Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta de ordem mais genérica. O Brasil trata bem sua fauna doméstica ou não, doutor? Se for comparado com muitos países, sim, né? Comparado aí com muitos outros países,
eu acho que até de certa forma, sim. Acho que é o terceiro maior mercado pet no mundo, acho que é o brasileiro. Sim. Então, né, a questão de dar um banho semanal, quinzenal, então, numa certa questão nesse sentido de tratamento, de pet shop, aí sim. Mas ainda na posse responsável, eu acho que a gente tá muito além ainda do ideal. O que é posse responsável? Que cuidados têm que ser tomados? Como é que, do ponto de vista legal, como é que isso funciona? Então, eu posso ser responsável. Como já começamos a falar aqui, né, de sempre Sim. passear com a coleira, que foi começado a dizer da contenção, né, que são uma lei federal, através de uma portaria do Ministério da Pecuária e Abastecimento, que diz que as mastim napolitano, Rottweiler, Pitbull, inclusive né, os parentes do Pitbull se incluem nessa portaria, e que aí foram criadas leis estaduais e municipais a partir dessa lei federal que obriga que esses cães dessa raça só podem sair, né, inclusive em condomínios, com focinheira e essa guia curta, né? Ela não pode ter uma guia, então na própria lei exige que essa guia seja curta para o animal não ter a possibilidade de avançar. Então, a posse responsável desses cães, né, desse porte, né, a lei federal e as estaduais exigem que seja dessa forma. Então, está sempre atento com relação a isso, né, a responsabilidade é diretamente objetiva, né? Então, independente se houver um ataque, a responsabilidade é objetiva. Quem vai responder é o tutor do animal. Então, a posse responsável começa aí, propriamente ao passear. E dentro de casa, a posse responsável significa que você vai deixar o animal livre de qualquer maneira que possa colocar ele em sofrimento. Então, livre de sol extremo, então ele tem que ter um lugar para ter abrigo, sombra, água fresca. Então, são as 10 liberdades que todo animal deve ter: acesso à água, acesso à comida, né, livre de... Então tem uma questão muito polêmica. Tratamento quando doente. Tratamento veterinário. Então você se negar a dar tratamento veterinário também já é um tipo de maus tratos, né? Então a posse responsável ela está totalmente ligada aos maus tratos. Quando você não tem uma posse responsável, você já está beirando aí aos crimes de maus tratos. Infelizmente tem penas brandas ainda no Penas brandas. E, curiosamente, eu já fiz muito boletim de ocorrência nesse tempo de OAB, como membro ou como presidente da comissão, né, de direitos dos animais. O delegado só tipifica os maus tratos quando há dolo, né, ou seja, quando há intenção de causar o sofrimento do animal. Então, vamos supor, teve um caso... foi recente, num canil, né, clandestino, onde foram lá recolhidos diversos animais em meio à sujeira, muitas fezes, e totalmente irregular, não tinha registro, não tinha nada. Aqui em Sorocaba? Foi. E não deu em nada, foi arquivado porque foi constatado que os donos do canil não tinham intenção de deixar eles naquela situação. Eram pessoas que tinham alguns motivos psicológicos na visão do direito lá do promotor de justiça e da visão também do delegado. Foi então arquivado ainda bem que os animais já estavam com tutores. Eram animais de raça ou eram animais de raça? De raça? Porque canil, né, clandestino... que muitas vezes a gente confunde um pouco, que nem canil, né? Você falou com o nome canil. Já subentende uma questão monetária. Isso. Né? E às vezes a gente vê muito isso também naquelas pessoas que montam, vamos dizer assim, ONGs, abrem um local para fazer, até com boa intenção, tá? Pegar animal de rua, mas sem condições, e termina criando um sofrimento gigantesco. Gente que tem, por exemplo, 80 cães em casa, né? Teve um caso famoso também na cidade aí, um rapaz que inclusive está sendo processado, espero que consiga, por estelionato,
porque ele recolhia os animais, ele tinha muito filhote, é muito famoso esse caso. E a delegada, na época, ela estava tentando indiciá-lo por estelionato, porque ele pedia a doação para cuidar dos animais e depois ele abandonou os animais, ele saiu aí fugido, porque ele não cuidava dos animais. Ele só acumulava, ia acumulando e pegava a doação e sabe lá o que se fazia com o dinheiro. Eu posso só fazer um parênteses pequeno, que aí o pessoal que nos escuta, que nos assiste, eles vão perguntar o que tem a ver, né? O Bom Senso Brasil construindo hoje o país de amanhã com a questão animal. Se você for um país desenvolvido, você não vê essas coisas acontecerem. E se você quer ser um país desenvolvido, você tem que agir como tal. E um dos pontos principais é o trato com os animais. Sim. Tá? Então isso é muito importante. Então esse ponto é muito importante. Você não vai viajar, você pode viajar, por exemplo, em Europa, em alguns, o cuidado que eles têm, essa questão de animais de rua são extremamente controladas. Então é o que você falou, alguns países, né, não têm essa preocupação, geralmente são subdesenvolvidos. Se nós queremos ser um país desenvolvido, esse é um ponto de extrema importância, que envolve respeito ao animal, envolve questões sanitárias, envolve toda uma gama de, vamos dizer assim, de questões que impactam aí no desenvolvimento de um país. Com certeza. Quem que precisa ser mais adestrado e educado, o animal ou o tutor? Eu acho que ambos, né? Ambos. Se me permite, eu Por até estava comentando de uma entrevista lá, estava dando na TV, mas cortaram, né? Infelizmente, essa parte, porque acho que ficou um pouco longo. Na TV a gente tem pouco tempo de fala, né? Infelizmente, porque a dinâmica da TV é assim. Mas é que eu falei da famosa teoria do elo, não sei se vocês conhecem lá, do FBI, que há muito tempo já é usado lá. Essa teoria já é usada, que os policiais, né, do FBI foram verificando que os agressores de mulheres, principalmente, quando eles chegam a ponto de assassinar, né, a começar a agressão e ao ponto de cometer o homicídio, eles começam a estudar a vida regressiva, pregressa desse agressor ou homicida, eles começam com os animais. Então eles foram fazendo essa pesquisa ao longo de muitos anos, não me recordo agora quantos anos, mas foram anos de estudos. Conheço essa pesquisa. Né? Inclusive, desde a pesquisa chegou a pegar os agressores, homicidas, inclusive desde a infância, que isso foi sobre a infância. Aí você pode verificar que foram, por exemplo, esse agressor tinha um gatinho em casa. Aí, se for ver lá, matou o gatinho. Aí, quando é criança, aí às vezes, é porque é criança, porque não sabe não. Mas já está no instinto dessa pessoa ser má. Então, aqui no Brasil, a gente precisa rever isso também. Já começar a utilizar. Matou o gato. Então, lógico, não vai prender a criança, mas já tem que ficar... Mas você tem que ter um cuidado especial. Tem que ter um cuidado especial. Quem sabe formar um cadastro, tem que ter um olhar mais criterioso quanto a isso, porque não, né, que 100% de certeza que será um agressor. Mas uma probabilidade existe. Mas uma probabilidade maior de ser um agressor ou um homicida. Isso eu acho um problema um pouco de Brasil. Existem situações que são estudadas, e não são de hoje, esse estudo não é de hoje, tá? Não é uma coisa assim tão recente. Não é antigo já. Mas parece que o Brasil não dá valor e tipo, não, deixa pra lá. E os problemas aqui acontecem. Sim. Então, e assim, quando você fala, por exemplo, aí eu vou fugir até, você já falou da agressão com mulheres, mas tem uma vertente também desse estudo que fala na questão do psicopata. Né? Que percebe-se desde do início da criança, quando ele faz agressão a animais, muitos psicopatas, né, começam assim, porque não é porque eu vou matar o animal, porque ele já demonstra a falta de empatia com a vida. Isso. Tá? E é uma questão patológica. Mas aí vem o politicamente correto. Não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. São estudos, são questões clínicas. Você tem que analisar isso. Porque vai dar problema depois. Isso é um problema de Brasil. Existe muita coisa boa, estudos bons no mundo, mas
não se utiliza. Parece que o Brasil espera acontecer para depois ir buscar. Exatamente. Espera a ponte cair para depois arrumar. Exatamente. Deixa eu sair um pouquinho da questão doméstica e lembrar do episódio, já que todo mundo está rememorando coisa aqui. Há muitos anos, aí, quando eu estava no jornalismo ainda, a dona de uma casa de ração aqui perto, inclusive, ela ligou para o jornal dizendo que ela tinha recebido um lote de animais raros, exóticos, bonitos, não sei o que, foi lá. Então, ela chamou o jornal. E o jornal foi. Aí tinha ave de tudo que é cor que você imagina. Variedade. De fato, era muito bonito mesmo. E, lógico, uma imagem daquela estourou na primeira página da edição seguinte. No dia seguinte, ela foi presa. Qual que é o limite para se manter animal? Por coincidência, também inclui em cartaz a cinebiografia do Michael Jackson, que tinha um zoológico lá nos Estados Unidos. Não sei como é. Ele tinha macaco, girafa, cobra. Qual que é o limite de posse? O que você pode ter de Não tem limite. Nenhum, né? O animal silvestre não pode. É proibido, não pode, né? Não pode. Tem algumas questões de algumas aves com anilhas que as pessoas regulamentam perante o órgão licenciador, o IBAMA, né? E depois a polícia ambiental, que é o órgão fiscalizador, indo na casa, eles não podem fazer apreensão. Quando essa ave, geralmente são canários da terra, são aves que são de colecionadores, essas sim. Mas uma arara, um mico-leão ou um macaco que seja, esses são todos proibidos, né? Atualmente não há como você regularizar, né, ter um animal silvestre. O que há... Eu vou tô danado, porque na minha chácara tem um monte, mas eles são todos livres, eles vão lá. Aí é bonito, aí eu é bonito, eu concordo, mas... Você tem o quê? Sagui? Sagui, tem um monte de sagui lá na chácara. Mas são bonitos. A gente fica esperando lá para dar banana para eles. Que legal. Tráfico de animal ainda é muito grande no país? É muito grande, né? Parece que fica só atrás do tráfico de drogas e de armas. É um absurdo o quanto ainda há gente que financia isso, né? Infelizmente, pessoas de países desenvolvidos porque o tráfico existe o tráfico interno, mas é muito coibido se a polícia ambiental pegar, obviamente, não dá problema, mas muito do tráfico é por fora do país. Fora do país. Países que têm uma regulação extrema lá, tem todo um cuidado com seus animais, mas não importam os nossos. E muitos morrem, né? Muitos. Porque o caminho chega lá, às vezes 10% do que foi recolhido da mata vai chegar vivo lá, nem isso às vezes. A gente falou em pena branda, o que a lei prevê em termos de punição para quem descumpre? Olha, não chega a 4 anos, então às vezes detenção de... Prisão domiciliar. Não, nem isso, porque... Apenas alternativas. Você lê o código de, né, o crime ambiental é de passar nervoso. É de passar nervoso mesmo. Porque é muito branda as penas, até a pena de desmatamento, as coisas precisa evoluir muito e muito, muito, porque a pena já começa em regime aberto, porque não ultrapassa 4 anos. Então é uma questão que favorece, né, incentiva o crime. Então pro traficante de animal, isso muitos são pegos e só vão pegar uma cadeia mesmo depois de reiteradas vezes que são pegos, que vai perdendo, né, a primariedade, e aí que eles vão... A nossa legislação é de quê? Da data de quando? É de 1990, né? A Lei de Crimes Ambientais. Lei de Crime Ambiental é 90. 9965. Eu me recordo de um episódio também, vivido em outro momento, que eu estava no jornal, estava no diário nessa época, de uma notícia de um motorista que lá na região do Paraná, Foz do Iguaçu, atropelou um tatu, foi preso e não deram direito à fiança para ele, pegou lá uns 30, quase 30 dias de prisão. E aqui tinha um bandido muito famoso na época lá, que foi preso e saiu coisa de 2 dias depois. As pessoas não entendiam como é que alguém que atropela o tatu fica 1 mês preso e um criminoso que comete uma ação mais lesiva, não. Existe essa distorção na lei ou esse é um caso isolado?
Acho que a distorção aí é, às vezes, do próprio de quem conduziu, né? O próprio. O, E do advogado do motorista que não foi bom. Porque se ele atropelou, é uma coisa culposa, não teve dolo. Acontece quando você atropela uma pessoa, a correu gente, dentro do carro. aqui em Sorocaba a gente tem legislação já de quem atropelar um animal e não socorrer. Né? Isso vai gerar uma multa, vai gerar um auto de infração. Né? Então, isso aí, porque veio acrescentar, né? Porque, logicamente, a omissão de socorro para uma pessoa, isso já está no Código Penal. Mas aqui em Sorocaba já foi feita uma lei de quem não prestar socorro para um animal, ele vai pagar uma multa, né? E pelo menos vai doer no bolso um pouco para tentar coibir esse tipo de ação. Mas no caso aí realmente eu não tenho conhecimento desse caso, mas foi uma falha realmente aí no momento da realização do flagrante. Do flagrante, advogado, do delegado, acho que houve uma série de erros aí, né? Tem limite para andar com animal? Local público, é comum ver gente desfilando com cachorro em shopping. Campos do Jordão, vou citar como Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma meca dos abastados lá, nada contra os abastados, mas... Você é um deles? Não. O Luiz, por exemplo, quando vai lá... Não, é sério. É um desfile que parece que é uma passarela de... Tem limite para você andar com o animal? Para se andar, não, né? A legislação aqui em Sorocaba são 10 animais por pessoa, né? No shopping? Pode levar até 10 cachorros? Dependendo do shopping. Aí o regimento interno do shopping que vai estabelecer. Agora, a residência, a lei das zoonoses, tem... Eu faço parte também do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Há uma discussão para que isso seja alterado para as pessoas que são consideradas protetoras de animais, porque são as que fazem o trabalho árduo de retirar cachorro da rua, que está adoentado ou que está atropelado. Essas pessoas levam seus cachorros para casa e muitas, às vezes, não querem realizar o cadastro com a prefeitura porque elas têm medo que a zoonose vá lá e autuem elas com base nessa lei, que do máximo de 10 animais. Então, há um estudo de se colocar em prática esse projeto de lei para que altere esse número, mas para as pessoas que fazem essa boa ação de resgatar animais. Mas também aí a questão do próprio bom senso, né? De você não vai colocar 10 animais num apartamento pequeno. Então E daí você começa a atacar o direito do outro, né? Porque você cria uma coisa muito importante. Quando a gente fala de animais, isso é uma coisa muito importante, até para aquelas pessoas que têm o interesse. Eu vou pegar um animal. O grande problema que acontece com animais é o abandono logo depois que pega. Ou quando ele começa a crescer um pouco. Animal dá trabalho. Você vê ele, quando você vai num criador, você vê ele aqueles cachorros bonitinhos, é um filhotinho, mas ele cresce, ele late, ele faz sujeira, você tem que limpar. Não é um boneco. E aí a pessoa, nossa, dá muito problema. E chega-se ao cúmulo de pessoas, isso acontece direto, deve ter visto. Sim. Pegar e soltar na rua, não, joga longe aí se vira. Então tem que ter consciência que se você vai adquirir um animal, você vai adquirir uma vida com responsabilidades. Então não é uma coisa assim que depois você descarta. As pessoas no dia seguinte, fez xixi no meu colchão, no meu sofá. É a desculpa que a gente mais escuta. Infelizmente não deu certo porque ele fez xixi no sofá. Gente, o animal acabou ele tá estressado, é uma das... E é uma criança, vamos dizer assim. Infelizmente não é agradável você ter o seu sofá, mas existem inúmeros produtos no mercado pet que já vai disfarçar aquele cheiro. Você tem um filho, ele faz xixi no seu colo, você vai jogar ele no lixo, gente? Não tem você tem que ter essa noção. A gente abriu aqui falando da população canina aí que está solta aqui. Parece que, se eu não estou enganado, eu vou repetir que na região são 16 mil animais aí.
ou de 6 milhões de animais soltos no Brasil, alguma coisa. Essas feirinhas de doação ajudam? Muito, ajudam muito. É. E, inclusive, temos no Parque Campolim, para quem acessar o site da Prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, tem a campanha Dê uma chance, Dê mais uma chance. Tem agora o projeto que a Comissão, né, de Direitos Animais, através da Milena, que é a vice-presidente, Milena Baldo tem feito, sempre divulgado, a gente até divulgou através da página da OAB oficial, que é um projeto de quem não estiver conseguindo adotar, que possa ir lá no canil municipal, fazer um carinho, fazer um passeio, pode pegar o cachorro, dar uma voltinha ali perto, porque eles sentem isso, né, essa necessidade desse toque humano. Mas você pode adotar diretamente lá no Jardim Zumira, que é o local do canil, e nas feirinhas que são feitas basicamente, acho que, se eu não me engano, todo fim de semana no Parque Campolim, e ela é também de acordo com o período, não sei agora, tem que ver, mas no site da SEMA, dentro do site da Prefeitura, você consegue todas essas informações e sempre, infelizmente, os mais velhinhos, eles são os mais difíceis de se doar, né? Geralmente criança, e as pessoas têm receio de adotar um animal velhinho porque ele vai durar menos, mas tem muitos que vivem aí 20, né? Você já adota ele idoso, mas ele pode passar aí com você 10, 15 anos facilmente. Então é um incentivo aí que eu peço para as pessoas para adotarem também os idosinhos, apesar, né? Muitas vezes as crianças insistem nos filhotes, mas para que também prestem atenção nos idosos. Castração. Como está a castração hoje em Sorocaba? A castração, né, eu acho que é o grande carro-chefe para a gente diminuir o número de animais abandonados, né? Então tem o programa da castração da prefeitura, agora até no hospital veterinário, que tem sido realizado, eles têm uma cota lá de animais para serem castrados. Tem as campanhas bairro a bairro, onde eles vão com o caminhão e fazem a campanha dos animais cadastrados no bairro. E tem também as mini campanhas que são feitas, né, de maneira voluntária por ONGs. Então eu acho que está saindo. Tem agora, eu vi o Vitor Lippe falando que ia aumentar mais, não sei, o emenda, né? Eu não cheguei a pegar o valor da emenda, mas queria destinar uma emenda para que fosse mais animais castrados. Isso é muito importante, entende? E o hospital veterinário, a gente acabou falando, existe de fato, né? Existe. Ele seria primeiramente uma clínica, acho que através da intervenção aí da vereadora Jussara Fernandes, ele passou a ser considerado mesmo um hospital com especialidades. Eu, particularmente, como eu comentei, eu estive, infelizmente, um pouco fora, né, da atuação em loco, né? Eu ainda não fui verificar lá presencialmente o hospital, mas eu sei que existem muitos elogios e, como tudo, né, tudo na vida também tem os dois lados, existem pessoas que reclamam, existem pessoas que elogiam, mas ao que tudo indica, ele está sim em funcionamento e tem feito boas onde fica, né? É no Jardim Betânia. É no Jardim Betânia, ali na Zona Norte. Perto do asilo, lá mais ou menos? Acho que é uma margem ali da Avenida Ipanema, né? Entendi. Castração, vamos colocar uma castração obrigatória, tá? O compulsório ou poder público. Ainda existe muito no Brasil cães de rua, né? E às vezes tem até dono, mas se larga, né? E aquela velha história, se acontece alguma coisa com o cachorro, o cara vai reclamar, mas se ele causar um acidente, não é meu, não é sempre assim. Antigamente, lembra, Zé, que é você de um passado distante que nem eu, lembra da carrocinha? Eu já tinha medo da carrocinha. A carrocinha ia buscar cachorro, ia atrás de cachorro, mas havia. Eu cheguei a pegar esse tempo em São Paulo. E hoje não existe mais, Graças a Deus, a carrocinha.
Mas não seria aí o caso, não da carrocinha, como que era, que a carrocinha era uma coisa assim, meio. Era uma figura assim, né? Parava o carro e tinha o cara com o laço lá e judiava do cachorro. Mas assim, onde se tem, por exemplo, assim, notícias, olha, tá com um local assim com muitos cães, cães ou gatos, principalmente gatos, o gato se prolifera muito. Fazer uma coisa assim, o poder público recolher, pelo menos para castrar. É importante. Tem pessoas, inclusive pessoas físicas, que, né, fazem isso. Tem até um nome, um termo que elas vão no local, castram e devolvem no mesmo local, pro gato não, que já está acostumado ali, aquelas chamadas colônias, né? Então, vão e castram e devolvem no mesmo local. Tem gente que corta a orelha, isso aí eu já não concordo. Eu nunca. Porque a gata, né, o macho a gente sabe porque faltam ali os testículos, mas a gata não dá para saber se ela é castrada ou não. Então tem um protocolo aí que muita gente defende de cortar a pontinha da orelha, não machuca lá, mas eu sou totalmente Eu não sabia. contrário, porque é conhecido aí, acho que mundialmente, porque quem faz isso, né? Porque como é que a gente vai saber se essa aqui a gente já castrou ou não? Então, eu sou a favor de colocar, sei lá, um outro tipo de identificação sem mutilar o animal, né? Um chip, alguma coisa assim? Hoje em dia a gente já tem essa E tecnologia, barato né? hoje. Hoje ficou bem mais barato. Mas agora, assim, a doação, por lei, você doar, você vai fazer uma feirinha, por exemplo, uma ONG. Por lei, ela não pode doar um cachorro sem estar castrado. Ele tem que estar vermifugado, ele tem que estar já no período já de desmame, né? Ele não pode estar ainda na fase de amamentação, e ele tem que estar já castrado. Algumas situações que ele não tiver castrado, você tem que fazer um termo, obviamente condicionando essa pessoa a castrá-lo. E depois comprovar. Mas isso aí fugiria um pouco da obrigatoriedade que a lei exige. Leis municipais, estaduais, que você vai somente doar esse animal castrado. Você faz a castração primeiro, a prefeitura é assim, né? Esse que me derrubou aí, que eu contei no começo, ele foi deixado numa casa, e o pessoal foi embora, foi despejado e deixaram ele lá. Eu fui um dos primeiros a chegar, chamei a guarda municipal, tudo, enfim, foi para a prefeitura. Ficou lá, castrou, tudo. Então, quando eu busquei ele já estava castrado. Então, a prefeitura castra, né, os animais depois que eles colocam para doação. Quando você falou da carrocinha, eu lembrei que isso provavelmente fosse lenda, né? Porque diziam que os cachorros pegos iam para fazer sabão. Eram sacrificados para fazer sabão. Quer dizer, então, um negócio meio de louco. Mas hoje existe a figura da eutanásia, né? Tem limite para a eutanásia? A eutanásia, ela foi sem motivo, ela foi extinta, né, em 2005, 95. Foi extinta com a lei do deputado Feliciano, graças a bom Deus, ele conseguiu extinguir a eutanásia sem motivo, porque até então, antes dessa lei, o Código de Proteção Animal Estadual, que proibiu eutanásia sem justificativa plausível, né? Então só é feita a eutanásia quando o sofrimento do animal e o animal não tem mais nenhum tipo de cura, qualidade de vida, qualidade de vida, não há mais chances de cura e ele está realmente agonizando, e aí sim que é permitida a eutanásia como a justificativa do médico veterinário. Agora, se acontece, aí é totalmente a contrário da lei. Já houveram casos, denúncias extremo, né? de que possa ocorrer aqui e acolá, mas não é mais permitido. Interessante a questão de eutanásia. Tem esse ponto aí que o pessoal, não, qualquer coisa mata o cachorro, mata o gato. Não é assim. Se ele tem chance de vida, ele tem que até crime. Mas eu vi e tem um outro ponto que as pessoas, às vezes elas não conhecem o limite do sofrimento do animal. Então eu vi levando um cachorro na clínica para consulta,
né? Uma pessoa com um cachorrinho, eu olhei o cachorrinho assim, percebi que ele era bem velho, todo tomado de sarna, que era uma. Não é que sarna assim, né? Ele. Problema de pele gigantesco, você viu o sofrimento dele. Caramba, velho, será que essa mulher trouxe pra sacrificar o cachorro? Não, porque realmente tá. Aí escutando, conversando com outra pessoa, não, ele já tem 18 anos, ele tem isso, 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 isso. E o cachorrinho assim, não, mas eu tô tentando tal coisa que ele não pode tomar isso. Falei, gente, esse cachorro, a força de vida dele já foi. Eu vejo muito alguns daqueles programas americanos de veterinário, eles têm muitos programas de veterinário. E ele fala, ele tem um dos veterinários lá que ele fala o seguinte: olha, o animal ele trabalha com qualidade de vida. Se ele não tem mais a qualidade de vida, aquele ser vivo não está mais ali, não é mais ele é só um sofrimento. E as pessoas às vezes não entendem isso. Ah, não, vou manter. Não, você está mantendo uma dor. É verdade. É. Você está mantendo uma dor. Não, mas eu vou ficar porque eu gosto dele. Não, você não gosta dele. Porque você está deixando um animal que foi seu amigo, que foi tudo, num sofrimento que você via no semblante do cachorro, aquele cachorro assim, apático, tentando deitar, tentando. Gente, pelo amor de Deus, aí eu acho que é até um pouco de egoísmo. Não pode ser o 8, mas não pode ser o 80. Você tem que ter esse bom senso em relação. Porque às vezes a gente, ser humano, tem aquela questão, a eutanásia é permitida? Não, você tem o direito de pedir a morte. Esses dias vi uma reportagem aí de uma pessoa que foi para a Suíça, né? Uma senhora que foi para a Suíça, que tem problema de nervo. Mas o animal não tem como falar sim, falar não. Então você tem que ter esse bom senso para não deixar o animal sofrer também. Exatamente. Porque um animal de 18, 19 anos, o fim de vida dele já chegou. Ficar mantendo aquilo... Não dá. Né? A gente tem aqui registro de animais que cortam rodovias, atropelamento. Não, passei um pouquinho do cachorro e do gato, aí alguma coisa acontece aqui, porque recentemente lá no Fantástico apareceu em regiões assim, bom, isso é comum em Mato Grosso, né? Onde a coisa. Mas tem, é recorrente, pode acontecer. Atropelamento de animais silvestres, acidentes por. Não, sim, tipo lobo-guará, cachorro do mato, essas coisas tem. Muito tem, né? Tem aqui? Deve ter, principalmente nas áreas mais rurais. Tem. Acontece muito. Aqui pro lado da região de Marília, por exemplo, tomaram medidas como fazer túneis debaixo das passagens. As passagens, tanto né? as aéreas, né? Para os macaquinhos passar. Isso, e sei lá, a China fez muito isso. Também tem muitos países desenvolvidos. Até nisso a China muitos países desenvolvidos fizeram as passagens que ligam trechos de matas com outros, né? Isso porque dizem que na China come tudo que se mexe. Né? A última vez que eu fui, mas a última vez que eu fui para São Paulo, eu contei 3 cachorros na Marginal Pinheiros. Mas cachorro principalmente numa parte ali no começo tem a comunidade, né? Então os cachorros acho que saem da comunidade e vão para Marginal Pinheiros e ali, depois que entra ali, é difícil sair. Então é bem... É a questão da posse responsável, é a questão de você só tem um animal se você tem a condição de mantê-lo. Não adianta você... E às vezes a gente vê muito isso. Como você falou, apartamento. Acho que usava um apartamento. Um apartamento não é lugar para um Rottweiler. Não dá. Ele precisa de espaço. Você tem cachorros que, pela própria natureza dele, ele precisa de espaço. Tem cachorros que são mais calmos, mas tem cachorros que não. Sim. O nível de estresse que você vai passar para esse animal, por isso que às vezes tem acidentes de morder próprio dono. Não é porque o animal... A culpa não é do animal, a culpa é do dono que deixa ele estressado. Sim. Tem conhecidos que não tiveram que mudar para apartamento, mas tinham aquele Golden Retriever, enorme. Mas é um cachorro que já é assim... bem dócil, né? É mais dócil. Mas ele sai todos os dias... assim, porque é um cachorro que precisa gastar energia, né? Então ele sai todos os dias para passear, fica 2 horas passeando para compensar o tempo que tá fora. Mas não são todas as raças que é possível. Mas é melhor fazer isso do que colocar um cachorro que ele tantos anos, né, de amor, vou mudar para apartamento, vou doar meu cachorro. Então
sendo possível, né, manter, porque o cachorro sofre também, né? Muitos anos do lado de um tutor, de repente tem cachorro que não aguenta. Cachorro também tem depressão. Tem. É verdade, mas Muita, Tem. muita. Meu, a história daquele filme do Richard Gere, do cachorro japonês, foi verdade. É fato verídico, né? Fato verídico. Aconteceu, de fato, né? Aconteceu. Vamos falar um pouquinho lá da comissão. Como é que a comissão atua, doutor? Qual que é a função dela? Fiscaliza, recebe denúncias, atua junto com outros órgãos, faz sinergia aí com as zoonoses? Como é que funciona? Nosso objetivo, principalmente, é divulgar as leis, que é o papel mais da OAB, divulgar, conscientizar e tá caminhando junto com os órgãos para, no que possível, ajudar, né? Então, representando no conselho, a gente tem a cadeira no Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, que é um conselho relativamente novo, temos aí, acho que não temos 6 anos ainda de conselho, foi uma briga para que se realmente saísse do papel esse conselho, e nesse sentido a gente vai, nesse conselho tem os órgãos, infelizmente as últimas reuniões, poucas pessoas, eu inclusive, né, tava com problema, não podia, mas a Milena Baldo, a doutora Milena estava presente, me informava, olha, hoje não teve reunião porque faltou muita gente. Então, há necessidade ainda dos órgãos públicos também se interessarem em participar, né? Porque é nesse momento que unindo, né, a necessidade do poder público e com a necessidade, a união da sociedade civil, para a gente resolver e colocar o que precisa ser feito, né? Mas nesse tempo que eu tenho aí de comissão, eu tenho procurado levar estudantes, palestrantes dentro do tema. A gente fez uma agora ano passado que falou dos animais em condomínios que também gera bastante polêmica, o que pode, o que não pode. Ele pode subir no elevador comum, não pode. A doutora Alessandra Bravo, que é uma especialista também, esteve lá na casa. E fizemos 2... E aí, pode? Pode tudo. Me deu uma dúvida agora, me responda. Agora, desde que respeite... Gente não, dependendo da pessoa não pode, agora o animal pode. E a palavra mais uma vez ali, desde que respeitando o bom senso, respeitando as áreas comuns, lógico. Agora, obrigar uma coisa que ficou bem ressaltada lá, obrigar você a usar o elevador de serviço, isso aí é constrangimento ilegal, né? Isso já está na... Sim. Então você pode usar o elevador que você quiser, se você aguentar segurar o seu cachorro no colo, tudo bem. Se você não aguentar, você pode usar ele com ele no chão. Isso não há regimento interno que impeça ao tutor do animal, né? Mas vamos lá. Só uma coisa, canal de denúncia. Quem quer denunciar? Peraí, deixa eu bater nessa mesma linha. Continua, por favor. Você colocou o cachorro, ele não pode. Agora eu abro a porta, abro a porta do elevador e vou entrar. Tá a pessoa lá com um Doberman. Não. Focinheira. Tá. É a questão do bom senso. A pessoa também não pode usar isso para entrar com um cão bravo mostrando nos dentes. Que daí você não vai entrar, que você vai ser mordido. Então essa pessoa vai ter que... não, você não pode entrar com um cão nessa situação. É isso. Senão as pessoas pensam que pode entrar de qualquer forma. Não, então, tem que ter o equilíbrio aí, respeitar o próximo, colocar a focinheira nesses cães que são, tanto Doberman, todas essas raças perigosas, colocar a focinheira, aí nesse caso a pessoa que tem, aí sim ela usa o elevador, ou ela sai, deixa a pessoa entrar, depois ela entra, para ela fazer o uso do elevador sozinha, para não criar nenhum embaraço, né? Porque a gente fala, mas isso é uma coisa meio que óbvia, né? Não é? O que eu ia dizer, que eu ia perguntar, o tutor, né, quem tem animal, a gente ainda está muito distante desse nível de consciência, né? Tá demais. Falta muito ainda para evoluir, né? Porque se todo mundo tivesse consciência, a gente não teria esses problemas que tem no condomínio. O primeiro evento que fez
com a doutora Alessandra Bravo, lotou, mas lotou de síndico. Não lotou de advogado, lotou de síndico por causa dessas dúvidas. É óbvio, né? Pelo Então, menos demonstrou interesse, né? Tá, foi muito bom. O segundo evento, acho que eu fiz muito corrido, assim, não deu tempo de divulgar, não foram muitas pessoas, mas o primeiro foi muito bem aceito. E quais foram as principais dúvidas dos síndicos lá? O que eles queriam saber? Tinha de tudo, mas a questão também essa do elevador, das áreas comuns, o que podia, o que não podia, porque tem condomínio que não deixava nem a área comum, já de jeito nenhum. Então ela pegou firme falando, né, da Constituição Federal, da liberdade de ir e vir, do constrangimento legal, porque você passar um constrangimento legal mas isso tudo sem esquecer da segurança, né, das crianças, da segurança. Então tem... Esse cuidado com a higiene, usar sacolinha para andar com o bicho. não pode deixar também, fazer, né, recolher sempre os dejetos do animal. Isso pode ser multa. Até multa para se... Com certeza. Caramba, quanta coisa. Não? É que o animal, hoje, ele está ele está substituindo o companheiro humano em muitas famílias. Então, você tem pessoas, você tem famílias assim que não tem filho, mas tem o cachorro, sabe? E às vezes até vamos colocar assim, às vezes até um pouco de carência. Não é de carência, mas extrapola um pouco. Porque assim, o animal, o cachorro, o gato, né, o melhor amigo do homem, tudo, mas ele ainda é um animal. Ele não é ainda. Você tem que respeitar algumas coisas em relação ao instinto do animal. Vou dar um exemplo. O pessoal sempre fala, não, o cachorro é que nem gente. Eu falei, não é que nem gente. Como eu falei, eu tenho cães, meus cães são, né, gosto muito deles. E são todos, né, nunca perdi um agora. Perdi um. O Kron. Que era um pit monster de 8 anos que ele pegou um câncer, desenvolveu um câncer extremamente agressivo. Eu falei, nossa, como que aconteceu isso? Né? Eu e veterinário, a gente não soubemos aí como surgiu com tanta velocidade. Como acontece em seres humanos. Como acontece em seres humanos. Né? Foi o primeiro cachorro novo que eu perdi. Os meus cães morrem todos de idade. Mas assim, até a pessoa fala, não, cachorro... Não é. E eu pergunto, você transa com a sua irmã? Com a sua mãe? Não, cachorro transa. Cachorro é instinto. Então você tem algumas, vamos dizer assim, alguns respeitos que você tem que ter em relação ao instinto dele. Sim. Tá? Ele não é que nem... não, você cria cachorros, você pegou irmãos, 2 irmãos, um macho e uma fêmea, castre um deles. Porque vai dar problema. Vai. Tá, vai dar problema. Se você não quer, não, vai dar problema. Faz parte do instinto dele. Então, assim, você tem que ter esses cuidados. Né? Não dá para tratar, ou tipo assim, você pode dar todo o carinho, tudo, você pode tratar ele assim como seu companheiro, mas respeite algumas questões dos próprios instintos deles que ainda existem. O pessoal às vezes brinca, que eu não tenho filho, né? Então você é pai de pet? Eu falo, não, eu não sou pai não, eu sou irmão. Eles são meus irmãos, né? Por parte divina, eles são meus irmãos, não sou pai não. Olha, mas eu garanto que no momento de fraqueza, talvez você não lembre, mas você deve ter falado, vem com o papai, como é que você tá? Você fala, você fala. Eu vou falar por mim, eu tenho 2, eu sei. Não, às vezes assim, não eu e minha esposa. A gente infantiliza, a verdade é essa. Minha filha, que está aqui, ela tem lá, foi ela que ela resgatou o Pennywise, né? Um gatinho, o gatinho desse tamanho, é bom. Desse tamanho assim, vermelho. A gente chega, ele tava querendo do filme, né, do It. Pegamos ele, ensinou para dele todo vermelho. Aí cuidamos dele, tudo tá lá em casa. Aí a gente escuta, vem com a mamãe. Fala, acontece. Sim. Meu filho, ele saiu de mim.
Acontece. Não, nessas horas sim, tem que ter esse carinho, né? É na forma carinhosa. Até para dar gancho para a sequência da entrevista aqui, vou lembrar que foi um jurista famoso, respeitadíssimo, Rui Barbosa, que lá atrás, no começo do século XIX, do século XX, disse que quanto mais conheço a humanidade, mais admiro o meu cachorro, né? Não era isso mesmo? Então a gente... São extraordinários. Eu tendo uma aula uma vez de direito ambiental na faculdade. E o professor, uma sumidade também, doutorado, tudo, e ele falava assim, olha, o animal, o cão, ele ainda é uma coisa. Dentro do direito brasileiro, ele ainda é uma coisa, né? E aí eu entrei num debate com ele, né? Não, ele pode ser considerado, mas você não pode tratar ele como uma coisa. Ele tem, vamos dizer assim... Não, né? Ele tentando defender, né? Que a coisa é um pensamento, tá? Ele é um produto ainda, ele pode ser comercializado, tal. Aí eu mostrei, ele falou assim, olha, mostrei lá uma imagem da Marginal de São Paulo. Dois amigos cães, um tinha sido atropelado, estava lá, né, mais vivo ainda, o outro se esgueirando entre carros, os carros parando, e ele pegava o cachorro por aqui tentando puxar e tirar do perigo. Eu falei, uma coisa, não faz isso. Ele tentando salvar o companheiro. É muito difícil. Eu tenho uma amiga que disse uma coisa uma vez, para alguns são exageradas, ela falou que o cão é o ser humano evoluído. Sobre certos aspectos, dado o nível de afetividade, de amor que ele demonstra, não sei o quê, porque o cão não dissimula, o cão não finge. Eu vejo. Se você sair de casa e volta 5 minutos depois, ele faz a mesma festa daquele caso. Então é muito complexo a gente falar disso aqui, né? A gente falou, inclusive, de cuidado animal de posse responsável, né? A gente vê... Vamos para a pergunta do milhão aqui antes? Só para finalizar, o pessoal xinga, eu já vejo discussões, né? O pessoal xinga a mulher. Ah, você é uma cachorra. Né? Eu tive as fêmeas dos meus cães, tem mulher que não vale, sabe? Não faz por um filho, me desculpe, né? Tá sendo julgada tudo, mas que deixou o cara matar o filho dela. Me desculpe, não tem. Vá mexer com uma cachorra dessas que a Era, a Chloe, a Kendra, nossas cachorras, né? Vá bater num filhote dela. Ela cuida com a família, normal. Chega perto. Chega um estranho perto dos cachorros, ela só olha assim, os cachorrinhos dela. E cria os cachorrinhos, cuidado. Tinha uma lá que é tempo de calor. Ela, se estava muito quente onde os cachorrinhos estavam, onde ela colocava, ela pegava o cachorrinho e ia colocar num lugar frio. Ela ficava colocando os cachorros onde ficava melhor. Aí eu falo, puxa, o pessoal fala, dependendo não xingar a mulher, mas algumas mulheres, né, como essa aí do caso do Borel lá, xingar a cachorra, colocar o nome dela. Você quer xingar a cachorra, você chama a cachorra pelo nome da mãe que deixou matar o filho. Você me fez lembrar Não cabe mais, né? Você me fez lembrar uma reportagem que eu fiz há anos lá, que foi muito bonito, foi uma sugestão lá do editor, lá do jornal, que ele falou, vamos falar do Dia das Mães, vamos falar como é que é o instinto materno dos animais. Eu fui lá no Quinzinho, na época, que o responsável lá era o Rony Puglia. Faz 200 anos lá. Aliás, eu já nem sei mais quem é o diretor do Quinzinho, né? Eu não conheço algumas pessoas lá. E ele disse uma coisa, que o instinto materno do animal é tão ou mais acentrado que o do ser humano. Ele deu um exemplo lá do urso. Falou que o urso, quando está com a cria lá, com o filhote, quando ele sente que o filhote corre risco, ele mata. Para defender, porque ele não quer que o outro, Essa eu não sabia. Que o predador faça isso. Muita gente fala, não, mas que bicho cruel, que não sei, mas não, a gente não tem essa dimensão. O que eu já vi, uma ursa polar, tá? Mas ela fez o contrário, porque o urso, o macho... mas isso entre eles tudo bem. Não, mas é que assim, mesmo a grizzly, mas o caso que eu vi foi de uma ursa polar, porque houve uma reportagem e eu vi. Ela tinha essa possibilidade que o macho, eles matam filhotes. Tanto é que quando a fêmea
tá grávida, ela sai para ter o filhote longe, mas aí veio o macho para pegar ela se pegou com o macho lá e não deixou brigar com o filho, não. O macho era grande, ela falou, a mulher ficou grande ali, viu? Não, Pegou, ficou grande. Então eu achei, nossa, você olha assim a defesa que ela fez, que é algum da cria dela. Eu achei impressionante. Eu não sei casos assim, dependendo de outros animais fazem isso, né? Não, Pra não deixar, mas o que eu vi. Tem. de qualquer seja como for, o instinto materno, bom, é normal, né? É óbvio, né? Vamos para a pergunta do milhão, então? Pode fazer. Opa, vou ganhar 1 milhão? Vai ganhar 1 milhão. 1 milhão de joinha dos Antônio. Nós já temos mais de 80 entrevistas, né? Então nós já pagamos mais de 80 milhões de reais. Não, a pergunta não é nada. O que dá para fazer ou começar a fazer para minimamente reverter esse quadro, tornar o país mais justo socialmente, para que os... Nessa questão dos animais, vamos colocar um exemplo prático. Você vai hoje para... Não Paris. Paris também é meio largado, tá? Não vou dizer que seja assim, mas eu vou colocar a Itália. A Itália tem muito gato, que eles gostam muito de gato. Gato lá é um bicho meio sagrado. Turquia. A Índia, lá onde não se pode matar vaca, e tem macaco para tudo que é lado. Mas vamos colocar, eu acho que o Reino Unido. Monte Carlo é uma cidade totalmente diferente, né? Um principado. Mas vamos colocar países assim em que você vai na rua, você não vê cães de rua, você vê, sabe, os cães são tratados, independente seja vira-lata, se seja de raça, mas eles estão com seus donos bem tratados. Não existe proliferação de animais na situação que ainda existe um pouco no Brasil hoje. O que devemos começar a fazer para chegar a esse ponto? Acho que, em primeiro lugar, antes de chegarmos nos 100 tutores, eu acho que é a conscientização dos tutores. Porque existe aquela famosa, eu digo ali, até eu moro no Jardim Morumbi, Guatemi ali, então tem o grupo do bairro, né? Eu fui inventar de ser administrador do grupo ali também, então é só pepino. E coisas assim, o cachorro ali fugiu, mas é voltinha. Brasileiro ainda tem a questão de gato, que é ainda mais famoso. O gato está acostumado com a voltinha, até não volta mais. O cachorro também. Mas o cachorro anda perfeitamente pelo bairro, ele sabe atravessar a rua. Tem muito cachorro que é um pouco mais esperto e sabe olhar, atravessar. Então, essa cultura de deixar o cachorro sair sozinho, voltar sozinho, precisa ser extinta. Tem gente que, mas o coitadinho pega a coleira, então sai com o cachorro. Com ele. Então, primeiramente, os animais que têm tutores, os tutores se conscientizar que isso acabou. Isso aí era na época que eu já andei comigo, mas isso eu tinha em 1990. Praticamente não passava carro, era um mundo diferente. Eu andava de bicicleta e o meu cachorro, errei, né? Passado. Agora estamos em outro mundo, as pessoas estão andando com uma velocidade maior, está tudo mais caótico. Então, só para sair, o cachorro quer sair, saia com ele, leve guia e coleira, como eu comecei falando, 2 de preferência, para não acontecer igual uma que solta, porque a qualidade é ruim, você tem que ter 2 para prevenir. Então, esse é o primeiro ponto. Cães com tutores, não deixe seus animais sozinhos, correndo os perigos noturnos e diurnos. E a segunda é a castração, né? A castração é imprescindível. Bairros, seja periferia ou não, tem que aumentar a questão da castração. Pode a prefeitura estar com um número bom de castração, mas isso precisa aumentar porque é muita população de animais sem castração. Passar bairro a bairro, eles já têm esse programa, com os tutores, né? Então vai o tutor lá, cadastra tudo. Mas a questão dos de rua sem tutor não existe. Ainda é um programa que seja de meu conhecimento que faça isso. A gente já te comentou aqui hoje. De pegar esses animais que não têm tutor e fazer também a castração. Porque é aí que vai aumentando a população.
Então, essas duas, né, a castração doce que já tem, porque tem muita questão do CAD único. Para ser atendido no hospital veterinário, você precisa ser do CAD único. Você precisa ter um CAD único lá para você ser atendido. Muita gente não tem, então acaba sendo não atendido no hospital veterinário. Para fazer a castração é a mesma coisa, você precisa estar inscrito no CAD único. Então essa população vulnerável que fica ali no meio, que não tem o CAD único, mas também não tem uma boa renda, ela acaba deixando para lá. Então precisa de um programa mais forte, eficiente, para que consiga castrar também essa população, né, que tem os animais, para assim diminuir os animais que acabam, as pessoas tentam doar no começo, aí depois não conseguem doar para boas pessoas, acabam doando para qualquer um e acaba indo para a rua. Então só assim mesmo para diminuir o número de cachorros na rua. E o importante é falar que quando a gente fala assim, no aumento, na proliferação de cães ou gatos, cães principalmente, no caso aí de quantidade, uma cadela por ano pode dar 7, 8, 10 filhotes. Sim, às vezes vem 10 de uma vez, né? Então é um crescimento geométrico. Então você tem que realmente criar aí alguma situação, ou até mesmo, né, a sociedade se unir, que tem muitas pessoas que têm interesse e às vezes não sabem como fazer, o que fazer. Eu acho que talvez aí um trabalho aí de conscientização, a própria OAB, vamos reunir pessoas aí, empresas que queiram fazer isso, unir pessoas e tentar trabalhar uma coisa nesse sentido. Eu vi um garoto que está desenvolvendo tipo um Tinder, não é tipo o Tinder, não, é tipo um aplicativo de você ir olhando os cachorros e, eu gostei desse. Aí você clica lá e adota o cachorro. Isso aí a nível, acho que do Brasil todo, ele está começando, mas ele está fazendo um cadastro, eu achei bem bacana a ideia, porque ele está cadastrando animais aí de vários municípios. E a pessoa que se interessar por determinado cachorro, ela já consegue ter esse acesso com a prefeitura. Eu não sei como é que tá por aqui. Eu vi o vídeo aí de uma forma geral no Instagram, mas através desses aplicativos, tem o da prefeitura, Dê Mais Uma Chance, né, mais uma vez repetindo aqui, no site da prefeitura. Você tem acesso às fotos dos animais que estão lá no canil. Também fica aí o alerta, né, para quem quiser adotar, através do aplicativo Dê Mais Uma Chance, e lá também às vezes um pouco dói o coração, porque você quem gosta de animal, né, vê tantos animais assim, mas às vezes você indo lá pessoalmente, você bate o olho e já percebe que é aquele que você quer, já adota, porque para, né, de resolver o problema, adotar também é muito bom, porque aí os animais. E às vezes, como você falou, às vezes se você não tem, você gosta de animal, mas você não tem condição, e você vai e você ajuda, tipo uma adoção, vamos colocar assim, com ração, alguma coisa assim, para as entidades, já ajuda muito. Demais. Sim. Bom, e a gente ainda não conseguiu falar, por óbvio, né, o tempo não permitiu, da situação dos animais de circo, né, e dos rodeios, né, que Sorocaba teve uma febre até mas a gente, vamos perguntar, passou um pouquinho do tempo, tá, mas o que você acha aí da questão dos rodeios, da questão que existe muito do uso do CD, né? Se é ou não, se está ou não fazendo. Parece que a OAB lá atrás interveio numa ou outra situação, e não foi na sua gestão, mas parece que já houve uma briga. Nós somos assim, totalmente contrários, né? Em que pese os defensores falarem que não machuca, isso tudo para quem... Experimente o pornô dele para ver. Para quem... Se não machuca. Inclusive, já nos eventos, né, trouxemos aqui a doutora que trabalha no GRAC lá, que é o grupo de resgate, a Vânia Plaza. Trouxemos a Karina Somage, que é uma ativista lá do Abraço Animal. Então, diversas especialistas no assunto. A própria delegada Júlia, que fez a fiscalização no rodeio de Itapetininga, mostrando as imagens
de como que ficam os animais antes de entrarem para o rodeio, né, os choques, o sangue que fica. Então, assim, são argumentos que depois eles falam, não, mas isso foi caso esporádico. Não. Então, assim, é uma questão, assim, acho que tem que ser resolvida mesmo. O processo aqui de Sorocaba ainda, se não me engano, ainda se encontra pendente de julgamento para a questão do retorno. Está proibido, né? Por enquanto tá, porque foi por causa de uma prova, eles tinham sido liberados, mas entraram com recurso por causa de uma prova, que acho que tem a prova de laço que eles queriam de volta, porque não se contentaram em somente o rodeio, eles queriam mais provas, inclusive a prova de laço, que para mim uma das mais abomináveis. É que derruba o novilho, né? Tem um colega conhecido que fala, mas essa prova é a que menos machuca, porque... Mas acho que a própria visão, né? Aquela visão do... Mas você colocou uma frase importante, é que menos machuca. Não tem que machucar. Nem menos nem mais. Tá menos nem mais. É que você vê né, ainda mais um filhote, um bezerro ali correndo. Não é questão de machucar, às vezes, o corpo, né? É machucar... Porque eles são dotados de alma, né? Para quem... Sim. Acho que todo mundo aqui, quem não acredita em alma, acho que são dotados de alma. Então é estresse, não é só dor física, é dor emocional. Isso é inegável, né? Que tem uma dor emocional ali. Então, enquanto tiver essa discussão jurídica, eu vou sempre me colocar contrário. Respeito, obviamente, o lado do... Eu sei que tem gente séria nesse meio que busca minimizar, né? Vamos dizer assim, o sofrimento deles, mas que há esse sofrimento, há. Eu sou contra também. E vou mais. Quando vejo, por exemplo, assim, tourada, eu torço pro touro. Tá? Esses dias teve. Eu torço pro touro. Aqui em Sorocaba, o Salomão falou que diz que Sorocaba nos filmes de Tarzan torce pro jacaré, né? Então, é mais ou menos assim também. Eu queria terminar de um jeito meio diferente. Como é que é o nome dos seus cachorros? O nome do meu cachorro uma chama Duda e o Martin. O seu é? Eu tenho um monte. Você tem um canil? Eu tenho... Duda, Martin? 4, são 1, 2, 3 pastores hoje. Não, cita dois para não dificultar. Vai, vou citar os meus mais novos. O Yu e a Naxo, que foi a mãe da minha esposa que deu o nome deles. Não pode esquecer do Wiki. Tem o Wiki também, que é o nosso Shih Tzu lá de casa. O Wiki e o Yu, tá bom? Wicket. Que ele parece o Wicket. O Wicket do musical lá? Não, do Star Wars. Ele é parecidíssimo. Do Star Wars. Vocês gostam do cinema, né? A influência do cinema é forte na família lá. Então é Wicket e... Aqui tá em casa, lá, Naxo. Tá. Então, Wicket, Naxo, Martin, Duda. Bom, então esse episódio de hoje a gente vai dedicar para Duda, para o Martin, para o Wicket, para o Naxo. E, no meu caso, para a Luma e para o Léo, que é uma maltezinha e um shih tzu que a gente tem lá em casa também, que, querendo ou não, são o nosso xodó lá também, a gente gosta muito deles lá. E parece que ficou claro para vocês que o tema hoje tratado tem tudo a ver, sim, com o propósito do programa, né? Posse responsável, cuidado com o animal, é questão que envolve saúde pública, envolve consciência, envolve civilidade, envolve afetividade e envolve, sobretudo, consciência, nível de conscientização. A gente queria agradecer ao Dr. Eduardo Abdala pela presença, pela exposição muito lúcida e transparente do que aconteceu, pela visão real da demanda, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor José, doutor Luiz. Não sou Luiz. Mano, eu sou advogado, não é só Luiz. Eu vou tratar você de Eduardo. Desculpa. Aqui lá fora acho que é Zé. É Zé. Já caiu por terra o protocolo. Aqui é tudo informal. Esquecemos o protocolo. Luiz e José, posso falar só dos canais de denúncia? Por favor. Vamos lá. Vou colocar, inclusive, no Instagram. Né? Os canais de denúncia, acho que as pessoas, a maioria, já conhecem que em flagrante. Vamos supor, você está vendo ali o cara batendo no cachorro ou no gato e uma coisa que é aquele momento ali, dá tempo de você ligue no momento 190 ou 153, né, que é a Guarda Civil 153, 190 é a polícia.
Aí, nesse caso, que ainda dá para intervir, ou você mesmo, se tiver mais pessoas, né, de acordo com o nosso Código Penal, você pode prender a pessoa em flagrante, com o devido cuidado, pelo amor de Deus. Né? Você liga para a polícia e fala, ó, já prendi o cidadão aqui em crime flagrante de maus tratos. Isso é possível desde que tenha as devidas cautelas. E aí essa pessoa é levada para a delegacia ou, se der tempo e ser seguro, você pode aguardar a polícia chegar, né? Mas uma situação que o maus tratos ele é assim mais devagar que eu digo, não é tão urgente. O cachorro está ali há dias com pouca água, com um lugar ensolarado. Você pode fazer a denúncia pelo canal 156, que é o telefone, ou no WhatsApp. Eu gosto mais do WhatsApp porque você pode mandar foto, né? E o telefone é 15 99 129-2426. Esse canal ele é geral da ouvidoria de Sorocaba, né, para qualquer reclamação, mas ele tem essa possibilidade de maus tratos também. Você vai enviar fotos, vídeos e vai receber um número de protocolo e pode acompanhar isso. Repete de novo, 99129? Esse é 15, né? 99129-2426. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Obrigado e nos acompanhe.